Rapaziada, o vídeo de hoje é um pouco complicado. A gente vai fazer uma análise sobre o Chicago Bulls para essa próxima temporada de 2024. Assim como a gente já começou fazendo com outros times, o da vez agora vai ser o Chicago Bulls e o como que esse time não dá certo. A gente vai olhar cada ponto do roster deles, analisar um pouco qual que é a melhor solução para esse time do Chicago Bulls e, mano, o que esperar dele para a temporada de 2024. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o time que não tem sucesso desde a lesão do Derrick Rose, podemos dizer assim. Ou se você for um pouco mais ávido, desde a aposentadoria de Michael Jordan. Vamos começar pelo roster do Chicago Bulls. O primeiro que eu vou falar nessa lista é o nosso mano Lonzo Ball. Cara, o Lonzo Ball é um clássico drama do basquetebol do grande IC. Eu já fiz um vídeo específico apenas para falar sobre o Lonzo Ball, é este vídeo aqui. Caso você queira ver, é do meu outro canal. Eu cito tudo o que aconteceu na carreira dele até o atual momento e pelo fato de que o torcedor do Chicago Bulls vai ter que começar a aceitar que o Lonzo Ball pode nunca mais voltar a jogar basquete. As lesões que ele teve periodicamente no joelho dele e a falta de cartilagem no seu joelho pode ser algo determinante pro fim da carreira dele. Isso é infelizmente é um fato. Tanto que o Chicago Bulls pediu uma exceção de salário para um jogador inapto de entrar na quadra, que foi uma exceção concedida de 10,2 milhões de dólares pela liga em janeiro desse ano. Ou seja, a liga e o Chicago Bulls já entraram num consenso, apertaram as mãos e falaram assim: o Lonzo Ball pode nunca mais voltar a jogar basquete. E realmente, o Chicago Bulls com o Lonzo Ball é uma equipe, o Chicago Bulls sem o Lonzo Ball é outra. De fato que aquele time, ele realmente foi montado de uma forma que precise de um cara playmaker, arremessador para três, muito eficiente, defensor como o Lonzo Ball era. Isso aí é inegável. O Lonzo Ball era para ser um dos melhores armadores dessa liga atualmente se não fosse por conta dos joelhos dele. Então, dito isso, a gente já anula uma posição. A gente vai ter uma substituição do Lonzo Ball com Coby White e Alex Caruso, que, mano, com todo respeito a eles, mas eles não são os armadores ideais para esse time do Chicago Bulls. Vamos seguir ainda com os top players, depois a gente fala dos role players dessa equipe. Temos agora em outra partida o nosso mano DeMar DeRozan. De longe, um dos melhores jogadores da liga. De longe, o top scorer desse time. Assim, na minha opinião, eu acho que ele deveria ser o referencial ofensivo. Ele é um cara que veio para 24,5 pontos na temporada passada, para 27,9 na temporada anterior. É um cara que tem médias de aproveitamento sempre na casa dos pelo menos 50% dos arremessos de quadra dele, inclusive durante o play-in que o Chicago Bulls jogou, durante nessas duas últimas temporadas, né? Ele é um cara extremamente inteligente, consegue matar arremessos de meia distância com muita facilidade. Quando ele não mata de meia distância, ele consegue cavar falta. O grande ponto a respeito do DeMar DeRozan é o fato dele não matar muitos arremessos para três. É por isso que ele precisa ser cercado de jogadores que consigam criar esse espaçamento, consigam fazer essas movimentações off-ball para eles poderem matar arremessos para três. O DeMar DeRozan consegue ser um cara extremamente eficiente no ataque na meia distância. Ele é o mid-range god considerado por muitos, né? Então, pra mim, ele é um cara que ainda consegue ser o líder de uma equipe, um jogador referência ofensiva, um franchise player de sucesso. Porém, os fits dele já não estão mais encaixando muito com os outros jogadores da equipe, que é o Zach LaVine e o Vucevic. É aquela parada que eu já falei em vídeos anteriores e vou repetir. Não adianta você utilizar das mesmas peças buscando resultados diferentes. E o DeMar DeRozan se encontra numa situação um pouco mais delicada no Chicago Bulls, porque ele tem mais um ano de contrato ainda ativo e depois ele pode se tornar um free agent em 2025. Então o Bulls tem duas, assim, opções, que seria deixar ele jogar mais essa temporada, correndo o risco ali dele não se encontrar muito bem com a equipe ou acabar recebendo propostas interessantes para ele poder sair desse time, o que, assim, falando agora pelo Guibeira clubista, eu adoraria ver ele vestindo azul e laranja no lugar do RJ Barrett. Ou se não, o Bulls espera mais um ano, consegue manter ele aí, vai um pouco melhor nessa equipe e pensa numa reformulação, assinando um novo contrato com ele. Mas o grande problema nisso tudo é que o Bulls de alguma forma pode perder o DeMar DeRozan. Porque se o Bulls esperar até a próxima temporada, até o final da próxima temporada no caso, e essa temporada que vem ele jogar muito bem, ele vai ter que renovar com um cara de 33 anos de idade por um contrato bem alto, o que vai custar salary cap e vai fazer com que o Bulls faça modificações na equipe para poder manter ele no time. Caso contrário, o Bulls espere e ele realmente decida sair e se torna um free agent, ele vai de graça. Se esperar mais um ano para poder negociar o contrato dele, se torna um contrato expirante. Mais ou menos o que aconteceu com o Kyrie Irving agora na renovação do Mavs. Ou seja, o time que vai fazer uma troca envolvendo DeMar DeRozan vai colocar poucas opções realmente boas para que o Chicago Bulls possa desfrutar. Então acreditar que manter o DeMar DeRozan nesse elenco é uma boa opção? É, mas só que tem os seus riscos. Tem o risco de lesão. Tem que lembrar que o cara tem 34 anos de idade. Desculpa, eu me
vamos me corrigir aqui, eu acabei de pesquisar, ele realmente tem 34 anos de idade. O Bulls se encontra numa situação delicada com o DeMar DeRozan, porque ou troca ele com um preço baixo ou mantém ele na equipe e tenta buscar resultados bons. É mais ou menos isso. E se esperar mais do que um ano, deixar pra temporada 2025, aí deixa ele embora a troco de nada, né? E, mano, na moral, o DeMar DeRozan é um baita de um jogador. O outro jogador agora em questão é o outro cabeça da equipe com questão à pontuação, que é o Zach LaVine. O Zach LaVine, assim como o DeMar DeRozan, também foi um cara de quase 25 pontos por partida na temporada passada, e ele divide meio que esse protagonismo da equipe do Bulls. E aí que tá um problema, porque, tipo assim, determinados momentos da partida, precisa ter um cara que seja o jogador principal pra assumir essa responsabilidade, assim dizendo. Dois jogadores de elite, assim, fica meio que, tipo, mais ou menos aquela situação do final de jogo que a gente viu, assim, que eu até achei engraçado, do Kyrie e do Luka, um passava pro outro passava pro outro, e fica assim, meio que saber quem é que faz o quê. É mais ou menos isso que o Bulls se encontra. Dois jogadores que ocupam mais ou menos o mesmo espaço da quadra, exercem mais ou menos a mesma função no time, mas eles não são complementares. Não são jogadores, tipo, por exemplo, um joga mais na 1 armando o jogo e o outro joga mais na 3, como o jogador mais scorer da equipe, um mais organizador, como seria mais fit, na minha opinião, se não tivesse o Zach LaVine, mas tivesse o Lonzo Ball saudável. Eu acho que seria um fit muito melhor pro DeMar DeRozan, entendeu? É mais ou menos nessa situação que a gente encontra com o Zach LaVine. E temporada após temporada, vemos declarações do próprio jogador e até mesmo rumores envolvendo troca ele pra vários times, inclusive pro Nova York Knicks, ele já foi citado. Eu citei aqui o Nova York Knicks porque é as primeiras notícias assim que me vem à mente. Por exemplo, Zach LaVine pode ser envolvido numa troca por RJ Barrett, mais Emmanuel Quickley, mais fulano, como eu tinha lido há um tempo atrás, mas só que o Knicks não queria envolver o Emmanuel Quickley, né, nessa negociação com o Chicago Bulls. E, mano, o que eu tenho pra falar do Zach LaVine é absolutamente isso, mano. Se você olhar as estatísticas desse cara, mano, é 24 pontos por jogo, 4.2 assistências, com 48% de aproveitamento de quadra, muito semelhante ao DeMar DeRozan. O DeMar DeRozan tem 24,5, 5,1 de assistências e, se eu não me engano, 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Os dois são muito semelhantes no estilo de jogo e na posição que ocupam. O Zach LaVine, obviamente, joga de SG, o DeMar DeRozan pode fazer a posição ali mais de ala, né, mais de SF, mas de qualquer forma, são dois jogadores praticamente iguais, cara. Tipo, você colocar o Bradley Beal e o Devin Booker agora nessa temporada, é mais um caso que os dois, se um não ceder a pontuação pro outro e jogar mais na parte de playmaking, os dois tentar ocupar o mesmo espaço na quadra, a equipe cai nesse mesmo dilema que o Chicago Bulls se encontra. O Zach LaVine, eu acho ele um excelente jogador, eu acho que ele pode ser o protagonista de uma equipe e ele até possa buscar outra equipe para que monte um roster em volta dele. Ele ainda tem 28 anos. Se tiver que escolher entre um e outro, eu acredito que o Chicago Bulls vai acabar chegando na concessão de que, se for para liberar espaço no salário, no salary cap da equipe, na folha salarial da equipe, vai acabar cortando o DeMar DeRozan por conta do contrato dele. Então a gente pode ver aí um futuro na qual, de dois jogadores que têm um estilo de jogo parecido, que o Bulls opte pelo mais jovem, com mais tempo de contrato, que é o Zach LaVine. Então não tem muito o que eu dizer a respeito desses dois, a não ser que é esse fator de encaixe mesmo, de complementação, que, querendo ou não, para uma equipe que quer ser vitoriosa de um campeonato, é muito necessário. Se fosse por isso, o LeBron James não montaria grandes rosters, sempre tendo um armador e um outro pivô mais de ofício que jogue mais perto do garrafão ao seu redor, né? Sempre foi LeBron, Kyrie, Kevin Love, LeBron, Dwayne Wade e Chris Bosh, tá entendendo? LeBron, Anthony Davis e Rajon Rondo. Então, mano, sempre vai ter que ter jogadores complementares, mano. Não tem como você formar um time apenas de caras que sabem fazer bem, meio que o mesmo papel na equipe, se é que vocês conseguem, assim, levar esse raciocínio comigo. E por último, temos o Nikola Vucevic, né? Que é simplesmente um jogador que tinha um fit incrível com o Lonzo Ball. Ele é um cara que joga no pick and pop extremamente bem, tem um arremessinho ali da cabeça do garrafão, ali reto pro aro dos 3 pontos, bem efetivo até. Ele é dono de um aproveitamento de aproximadamente 35% da linha dos 3 pontos. Então ele não é um jogador assim ruim, não é um pivô ruim, mas ele talvez não seja o melhor encaixe defensivo para essa equipe do Chicago Bulls, para operar ali na função de 5, na minha opinião, jogando junto com o DeMar DeRozan e o Zach LaVine ao lado. O Bulls realmente, agora com questão a role players, tem jogadores até com um futuro bom, que precisam desenvolver mais a questão do playmaking, que seria no caso o Kobe White e o Patrick Williams, que no caso do Patrick Williams em específico, eu acho ele um jogador extremamente futuro, é um cara que defensivamente é incrível, mas precisa melhorar alguns pontos ainda ofensivamente. Voltando ao fato do Nikola Vucevic, não me entendam mal quando eu digo que ele é um mau
mau defensor, mas ele não é um mau defensor em si. Ele só não é tão efetivo assim em jogadas de pick and roll, nem é tão atlético. Mas ele ainda é um bom reboteiro, ele pega na média de 11 rebotes por jogo. E ele era, no Orlando Magic, um top scorer da equipe. Ele pontuava 24, alguma coisa pontos por jogo, com 12 rebotes de média. Quando ele chegou no Bulls, ele teve que diminuir o seu ritmo de ataque, a quantidade de tentativas de arremesso dentro de quadra, mas era esperado bastante dele. Ele tem uma média de 17 pontos por jogo com 11 rebotes. Mas ele não se encontra nem na lista dos 30 melhores defensores da posição de pivô da ESPN, por exemplo. Se vocês quiserem, eu posso pegar a lista pra mostrar pra vocês. Então, pra fazer o papel que supostamente era pra ele fazer nessa equipe, ele até que faz um papel bom, mas defensivamente não é aquele cara mais confiável pra você deixar num garrafão do Chicago Bulls na hora que você quer jogar melhor pra cima de times que tem um garrafão mais consistente. Mas dito isso, esse não é o maior problema com o fato do Nikola Vucevic não ter rendido ainda o que se esperava pra elevar o nível dessa equipe do Bulls pra outro patamar nos playoffs, mas e sim o que foi custado para o time do Chicago Bulls pra poder trazer ele do Orlando Magic, que foi o Otto Porter e o Wendell Carter Jr., mais 2 escolhas de primeiro round, o que acabou fazendo com que o Chicago Bulls perdesse a oportunidade de draftar Franz Wagner. Foi o nome chamado no draft de 2021, que poderia custar muito mais barato pro time do Chicago, que já tava com uma base sólida para poder fazer uma rebuild, e trouxeram o Vucevic. E não satisfeito com isso, nesse mesmo período que a gente tá citando aqui, de 2020 para 2021, eles ainda fizeram as trocas de Lauri Markkanen para poder que fizesse um encaixe no roster, trazendo o Lonzo Ball, trazendo o DeMar DeRozan e contratando também Alex Caruso e mais alguns jogadores veteranos de contrato mínimo para poder encaixar esse salário da rapaziada toda, que é aí onde a gente entra no dilema que a gente tá discutindo nesse vídeo. Então algumas decisões do time, por exemplo, de trocar o Lauri Markkanen para poder trazer esses outros veteranos, para trazer um resultado imediato, o que não gerou um encaixe legal nessa equipe, é o drama que o Chicago Bulls está passando agora. E eu tive que citar essas trocas aqui agora com vocês, porque desde a troca do Vucevic, esse Chicago Bulls não engatou mais, rapaziada. 2021 ficou em 11º lugar, perdeu os playoffs. 2022 caiu no play-in. 2023 caiu no play-in. E agora 2024, o que eu estou vendo é a equipe que vai continuar seguindo o mesmo trilho e não vai conseguir resultados muito expressivos. Então, mano, continuando o nosso raciocínio aqui, mano. O nosso querido Nikola Vucevic, ele já também tem mais de 30 anos de idade. Ele tem 32 anos de idade, para ser mais específico. Então, eu acho que a partir de agora, a gente não vai ver mais um explosivo Nikola Vucevic para as próximas temporadas. Então, por isso que eu acho que talvez seja uma saída pro Chicago Bulls voltar a remontar o time do zero, começar uma rebuild novamente, porque nos próximos 3 drafts, por mais 3 anos, o Chicago Bulls não tem mais nenhuma first pick. Tipo assim, quando eu digo first pick, é escolha de primeiro round. Não tem mais nenhuma escolha de primeiro round. E eles trocaram o Lauri Markkanen por escolhas de segundo round, tá ligado? Então essas decisões ruins do Bulls dá esse resultado pra equipe. Patrick Beverley, que chegou agora na equipe, foi por último aí, depois de tudo aquele acontecido com o Lakers, né? E o Lakers buscando resultados diferentes pra poder chegar aos playoffs, ele trouxe uma energia diferente pra esse time. Temos o Patrick Williams, que é um excelente defensor, que dá pra ser evoluído um pouco mais a parte de criação no ataque. E a gente tem um Patrick Beverley e o Alex Caruso, que são 2 jogadores ali, role players, que são bons defensores, mas também não são bons ofensivamente para cobrir os spots de arremessadores de 3 pontos. Consegue defender legal, mas ainda continua sobrecarregando o Lavine e o DeRozan, precisar fazer partidas excepcionais para poder que o time tenha bons resultados. O Andre Drummond, eu ainda acho que ele pode ser um dominante jogador defensivamente dentro do garrafão. Eu acho até melhor do que o Nikola Vucevic. Ele é uma boa opção para o time vir do banco de reservas ou até mesmo como titular nessa equipe, que ele é bem dominante defensivamente, na minha opinião, por mais que ele tenha também já uma idade um pouquinho avançada. Ele tem 30 anos de idade, mas ainda tem uma lenha pra queimar. Então, na minha opinião, esse Chicago Bulls, do jeito que ele está, ele ainda vai continuar sendo um time meio desastroso, não vai pra frente. Vamos fazer um recap do recap. Jogadores bons e que ainda dá pra tirar um gás deles ainda nessa equipe. Eu coloco o Patrick Williams e coloco Coby White, beleza? Esses 2 nomes são muito bons. Temos ali um pivô que, querendo ou não, é barato de manter na equipe, que é o Andre Drummond, tem 30 anos de idade e ainda consegue jogar decentemente defensivamente. E temos o Zach LaVine, que assinou um contrato máximo há 1 ano atrás com a equipe, beleza? Temos essas 4 opções: DeMar DeRozan, Nikola Vucevic,
Alex Caruso. São jogadores que dá pra o Chicago Bulls procurar alguma forma de conseguir peças pra essa equipe, picks de draft, jogadores mais baratos, abrir salary cap, ou se não pensar em fazer uma movimentação pra trazer outro grande jogador, só que pra posição de armador. Temos também, já tava quase me esquecendo do Ayo Dosunmu, que é um excelente defensor de perímetro, inclusive é muito jovem ainda, tem 23 anos de idade. Então, existe possibilidade desse time do Chicago Bulls melhorar? Existe, mano. Mas o que eu espero para essa temporada de 2024 pro Chicago Bulls, infelizmente, é uma temporada que vai se repetir mais ou menos o que a gente viu nos últimos anos. É um time que vai ter um desempenho legal ali durante alguns jogos, tá ligado? Que a equipe precisa estar tudo encaixado, mas no geral, não vai passar de um 11º colocado se continuar do jeito que está. Não tem pick de draft, tem jogadores já com contrato expirante, não tem peças complementares, ainda tem déficit no arremesso de 3 ofensivamente, déficit na marcação de garrafão. Então é um time que aí realmente eu precisaria fazer uma análise mais do que peças que eles poderiam trazer, fazer simulações de troca para que eu visse um futuro realmente de sucesso nos playoffs dessa equipe do Bulls, porque eu realmente não vejo, família. Então o Chicago Bulls, desastrosamente, não é um dos times que a gente vai trazer aqui como um concorrente de título para a temporada de 2024. Ou muda tudo na equipe para buscar resultados diferentes, ou vai continuar com as mesmas peças com os mesmos resultados. E esse foi o vídeo de hoje. Esse canal não é formado apenas pela minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acham do time do Bulls e o que seria necessário para esse time do Bulls funcionar. Porque na minha opinião, na minha análise aqui do time para a temporada que vem, não é muito das mais animadoras, se é que vocês me entendem. Se você gostou do conteúdo, você pode considerar se inscrever aqui embaixo ativando o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo e receber tudo em primeira mão. Deixa o like embaixo para que o YouTube entenda que você gostou do conteúdo e recomende para mais amantes de basquetebol. E eu te vejo no próximo vídeo. Minhas redes sociais estão aqui na descrição. Até a próxima e falou!